Começando a nossa quarta live mariana, só aguardando algumas pessoas chegarem para a gente iniciarmos a nossa formação hoje sobre Nossa Senhora, Rainha do Céu e da Terra. Maria, Rainha do Céu e da Terra. Boa tarde, Cléia. Boa tarde, Carlos. Tudo bem? Maria Rodrigues, Maria de Jesus chegando para estar conosco nesta tarde, onde nós falaremos sobre Maria, Rainha do Céu e da Terra. Vamos saber por que Nossa Senhora recebeu este título de Rainha. Silvia, boa tarde. Silvinha, boa tarde. Denilson Araújo, boa tarde. Ângela, boa tarde. Denise, nós já daremos início à nossa... Boa tarde, Onete. Daremos início à nossa formação sobre Nossa Senhora. Boa tarde, Adriana. Já nós iremos dar início à nossa formação mariana. Boa tarde, Milene. Boa tarde, Maria das Dores. Cicinha também está conosco. Já nós daremos início à nossa formação mariana sobre Maria, Rainha do Céu e da Terra. Porque Maria recebeu este título. Muito bem, pois vamos dar início. Boa tarde, Silvani. Vamos dar início à nossa... Boa tarde, Ana Cláudia. A nossa conversa sobre a Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do vosso Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, nesses dias que nós estamos realizando estas nossas lives marianas, a cada sábado, a gente tem conversado sobre um título ou
sobre alguns temas como Maria nas Sagradas Escrituras, os dogmas marianos. Boa tarde, Tatiele. Boa tarde, Jesse. Boa tarde, Nayara. Nós conversamos sobre os dogmas marianos para que a gente pudesse compreender um pouquinho os dogmas marianos. E sábado passado nós conversávamos sobre os títulos e as aparições marianas, e hoje nós vamos conversar sobre esse título de Maria como Rainha do Céu e da Terra, como nós costumamos chamar. Lembrando que é um dos títulos dado a Maria, pois temos o título de mãe, o título de esposa, vários títulos dados à Virgem Maria. E hoje, para a gente compreender um pouquinho sobre essa questão do título de Rainha do Céu e da Terra, ou esta realeza de Maria, que está ligado também intimamente com a questão da intercessão mariana. Maria também como intercessora, que intercede por nós diante do seu Filho. Seja bem-vindo, Hélio, bem-vindo, Eduardo. Quando nós pegamos, primeiro para a gente compreender essa questão de Maria como rainha, nós temos que ter a consciência de que a origem, ou digamos assim, não a origem, mas a tradição em que Jesus nasceu, a tradição judaica, muitos anos de caminhada, mas o que perdurou naquela realidade foi essa questão dos reinados, a presença dos reis que dominavam, inclusive, como a maneira dos outros povos. Israel também teve um tempo que foi dominado por reis. Inclusive foi até um pedido do povo: nós também queremos reis sobre nós. E ali foi instituído o reinado de Israel, como nós conhecemos a história. Aquilo que, como Jesus em suas parábolas, no decorrer do Evangelho, vai se aproveitando das imagens humanas, das realidades humanas, para evangelizar e para fazer com que o povo compreenda as realidades divinas a partir da realidade terrena, a partir da realidade humana. Assim sendo, nós elevamos, ou foi elevado, os títulos terrenos a uma condição divina também. Quando se olha para Jesus como rei, é porque o povo já olhava para o poder superior do domínio, era o rei. Então eleva esse título também para a realidade espiritual, e assim Deus é chamado de rei, o rei dos judeus, rei dos exércitos, como nós vemos no Antigo Testamento. Então, quando nós pegamos o Antigo Testamento, nós vamos perceber a presença das rainhas, e como estas têm um papel importantíssimo, pois diferente de que muitas vezes é dito que a mulher não era valorizada, a mulher não tinha vez dentro da cultura judaica, nós vamos encontrar dentro das Sagradas Escrituras esta realidade bem diferente, pois nós vamos encontrar no Antigo Testamento muitas rainhas
que se destacaram e muitas mulheres que se destacaram também. Exemplo disso, a rainha Esther. Ela que vai diante do rei e pede pelo seu povo, a libertação do seu povo. E Esther se tornou um modelo de rainha. E aqui nós encontramos no Antigo Testamento a figura da rainha. Se você quiser pegar a sua Bíblia, lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 2, nós vamos encontrar uma parte que se torna chave para o que nós estamos conversando. Como eu dizia, a questão da rainha também está ligada intimamente à questão da intercessão mariana. Maria como a rainha, como intercessora. Quando nós pegamos lá no livro de Reis, nós vamos encontrar uma parte que é bem explícita esta situação, a questão da intercessão e da rainha, da importância da rainha. Eu vou até ler aqui para vocês. Foi logo depois da morte de Davi em que Salomão assumiu o reinado. E aqui nós vamos fazer uma ligação com algumas passagens do Evangelho, como inclusive as bodas de Caná. Por exemplo, a mãe de Salomão chega para ele, que era a rainha mãe, e diz o seguinte. Claro que esta passagem se dá num contexto um pouco conturbado, pois seria a briga de Adonias com Salomão. A gente sabe que logo depois da morte de Davi, Salomão ele assume o trono, mesmo não sendo o filho mais velho, que teria direito ao trono, mas assume o trono. O que acontece? Adonias, dando uma de esperto, pede à rainha mãe que interceda ao rei por ele, que libere e deixe nesse contexto também entra aquela história da esposa de Urias, da traição, tudo isso. Aí ele pede que a rainha mãe fale com o rei e peça, no caso era o seu irmão, e aí ele diz assim: e ele, dize, eu te peço ao rei Salomão, pois ele nada te negará. Tinha a certeza de que o rei nada negaria para a sua mãe, que me dê Abisag de Sunã como esposa. Estar bem, respondeu Betsabeia, a mãe, eu falarei ao rei em teu favor. Eu falarei ao rei ao teu favor. Respondeu Betsabeia, eu falarei ao rei em teu favor. Betsabeia foi, pois, à presença do rei Salomão para lhe falar de Adonias. E o rei, olha o gesto que é feito. O rei se ergueu para ir ao seu encontro e se prostrou diante dela, pois depois sentou-se no trono
e mandou colocar um assento para a mãe do rei, e ela sentou-se à sua direita. E ela disse: tenho um pequeno pedido para te fazer, e não me negues. O rei lhe respondeu: pede, minha mãe, que não te negarei. Ela respondeu: quero que des Abisag de Sunam como esposa ao teu irmão Adonias. E aqui a história continua, pois se ele aceitasse, poderia perder o trono e não atende o pedido da mãe. Mas para mostrar a importância que tinha a rainha mãe para o rei. E aí, a partir dessa realidade, nós encontramos lá nas bodas de Caná, Maria que chega para Jesus e apresenta que está faltando vinho. E Jesus responde: o que eu tenho a ver com isso, mulher? Mas ali ele realiza o pedido de sua mãe. Ele ali atende o pedido da sua mãe, diferente aí do rei, que acabou não atendendo o pedido de sua mãe. Então, a tradição das rainhas, o sentar-se ao trono, ao lado do rei, e dentre as tradições reais, existia sempre essa ideia de que o rei não nega jamais um pedido, deixa de realizar um pedido da rainha mãe, pois ela tem todo Posso sim, Vânia. A passagem é 1 Reis, capítulo 2. Aí você vai encontrar essa história do versículo 1 até o 25. Capítulo 2, versículo de 1 a 25. E aí depois continua toda essa história. Então a gente percebe como, desde os primórdios, a realidade de rainha-mãe tinha toda uma importância perante ao rei. Isso foi levado para o Evangelho e para a cristã, católica, nosso caso, e Maria é elevada, ela, sendo a mãe do rei, ela é elevada à condição de rainha. Tem até uma música que nós temos no nosso repertório, onde deixa um pouco subentendido, como queira dizer, talvez esse não foi o pensamento do artista, ou do escritor, quem compôs a música, mas deixa entender isso, quando diz Jesus, o filho da rainha, como se Jesus é o rei, porque Maria é a rainha, e é o contrário, Maria é rainha porque Jesus é o rei, é o Filho de Deus. Foi dado o poder de rainha devido a ele ser o rei dos judeus. E ela recebeu esta honraria de rainha, rainha do céu e da terra. Então, com a morte de Jesus, se leva aquela tradição judaica da rainha para dentro da cultura cristã. E aí Maria é colocada ao lado do rei como sendo a mãe rainha. E aí tem toda essa questão da intercessão que entra o pedido do rei nunca negar o pedido da sua mãe, sempre atender. Nós vamos encontrar também nos Salmos essa questão da rainha, o Salmo 44, 45,
e fala: a rainha está à sua direita. Ouvi, filho, inclina o ouvido. E assim, que inclusive é citado essa parte lá do Salmo 44, 45. Vamos dar uma olhada. É citado também dentro do Magnificat. Nós vamos... Quando ele fala para nós, esta é da realidade dos palácios. Ouve, ó filha, vê e inclina teu ouvido, esquece o teu povo e a casa do teu pai. Que o rei se apaixone por tua beleza, prostra-se à sua frente, pois ele é o teu Senhor. Vestida com brocados, a filha do rei é levada para dentro, até o rei o séquito de virgens. Introduzem as companheiras a ela destinadas, com júbilo e alegria, e entram no palácio real. Em lugar de teus pais virão teus filhos, farás príncipes sobre toda a terra. Então nós vamos encontrar vários salmos também que nos recordam esta. Olhando para essa realidade do Antigo Testamento, das rainhas mães, como disse, a Virgem Maria é colocada no Novo Testamento como esta rainha mãe. Em todo o texto, que a gente cita aqui os Salmos, aparece uma palavra, Gebirá, que é uma senhora que tem autoridade sobre os escravos, sobre os servos. Quando vai ser falado da rainha, aparece essa palavra. Por isso que também chamamos a Virgem Maria de Nossa Senhora. Claro que é uma linguagem que tem que ser compreendida, pois se a gente for olhar para a realidade cultural do país, ela pode se tornar pejorativa, os escravos, os servos. E o ponto alto desta questão de Maria, que apresenta Maria como a intercessora, como a rainha mãe do Novo Testamento, é essa, como a gente já havia falado em uma outra formação, João 2, quando se refere lá às bodas de Caná, que ele fala do terceiro dia, que é colocado também Maria como a nova Eva. E nós vamos perceber que Maria mandou encher as talhas, eles obedecem, porque ela era a senhora, a autoridade dos escravos, que até a gente poderia se perguntar, por que os servos obedeceram Maria? Só dizer, encha as talhas de água, e eles encheram. Então ali Maria já é apresentada como a rainha mãe da comunidade, a rainha mãe, pois é a mãe do rei. Faça tudo o que ele vos disser. Nós vamos encontrar isso também. Quem disse isso foi José, lá no Gênesis, capítulo 41, 55. Vamos dar uma olhada. Quem está com a sua Bíblia aí, aquela passagem que Maria cita: fazei tudo o que ele vos disser. Nós vamos encontrar já lá no Antigo Testamento, no Gênesis 41, 55. Quando depois toda a terra do Egito sofre fome e o povo com grandes gritos pediu pão ao faraó, mas o faraó disse aos egípcios: ide a José e fazei tudo o que ele vos disser.
a fome isolava toda a terra. Então José abriu todos os armazéns de trigo e vendeu o mantimento aos egípcios. Então aquela passagem que nós encontramos lá, Maria, que está na boca de Maria, já está aqui no Antigo Testamento na boca do faraó, em relação a José do Egito. Fazei tudo o que ele vos disser. Encontramos também nessa passagem a questão do obedecer. A rainha mãe, quando pedia o filho, não lhe negava o pedido, e foi isso que aconteceu, mesmo questionado. Mulher, o que é que nós temos a ver com isso? Mas Jesus realiza o pedido do seu filho, aliás, da sua mãe. Jesus atende o pedido da sua mãe e realiza ali o primeiro sinal. É magnífico meditarmos sobre Nossa Senhora como rainha e mãe na fé, rainha dos céus e da terra. Pois se a incredulidade de Eva fez o pecado e a morte entrar no mundo, por sua fé a Virgem Maria fez com que o Filho de Deus, a vida, a santidade, se encarnasse no ventre dela. Dessa forma, ao crer no anúncio do anjo e obedecer à vontade de Deus, nossa rainha abriu as portas do paraíso, que haviam se fechado pela desobediência de Eva. Assim nós vamos ver mais uma vez como pela obediência. E nós vamos encontrar em todo o Evangelho, no decorrer do Evangelho, essa Maria que sempre está ao lado de Jesus, sempre foi obediente desde o princípio. Então, quando se fala em rainha, você pode ver também lá no livro essa função, rainha mãe, ela já é citada lá no livro dos Reis. Se você quiser anotar para olhar depois, também pode pegar a importância da rainha mãe. 1 Reis, capítulo 15, versículo, onde até marcar sua avó depois da dignidade de rainha mãe. A rainha mãe tinha todo um respeito perante a comunidade. Em 2 Reis, nós vamos encontrar no capítulo 10, versículo 13, somos irmãos de Acasias e descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha mãe. Em Jeremias, nós encontramos lá no capítulo 13, no versículo 18, diz ao rei e à rainha mãe: humilhai-vos e assentai-vos no chão. Então sempre está ligado a figura do rei com a figura da rainha mãe, do trono à direita. Seu lugar específico de honra e intercessão é ilustrado no 1 Reis, capítulo 2, versículo de 13 a 21, quando se fala: então veio Adonias, que é aquela passagem que a gente começou a ler, filho de Agite, e a Batseba, mãe de Salomão. Perguntou ela, é de paz a tua vinda? Respondeu ele, é de paz. E acrescentou uma palavra: tenho que dizeste, disse ela. Disse ela, fala, disse ele, bem sabes que o reino era meu, e todo Israel tinha posto a vista em mim, para que eu viesse a reinar. Ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, pois foi feito pelo Senhor, pelo seu Senhor. Agora,
um só pedido te faço, que não o rejeites. Ela disse: fala. Ele disse: peço-te que fales ao rei Salomão, pois não te recusará a mulher Abisag, a sunamita. Respondeu Batseba: muito bem, eu falarei por ti ao rei. Quando ela falou ao rei, foi ter com o rei Salomão para falar por Adonia. O rei se levantou e a encontrasse com ela. Inclinou-se diante dela e se sentou no seu trono. Mandou que pusesse um trono para sua mãe, para a mãe do rei, e ela sentou-se à sua direita. Disse ela: só um pequeno pedido te faço, e não me rejeites. E o rei disse: pede minha mãe, porque não te rejeitarei. Disse ela: dê-se Abisag, a sunamita, por mulher de Adonias, teu irmão. Foi aquela passagem que a gente havia falado. Então, de particular importância são as seguintes observações que se faz. Adonias supõe que a rainha mãe dê seu interesse perante o rei, ou seja, ele confia nela. Segundo, a reação do rei é notável. Ele se levantou para vir ao encontro de sua mãe e prestou-lhe o seu respeito. 3. Um trono foi providenciado para ela. Ela se sentou à direita do rei. Seu poder de intercessão, 4. Seu poder de intercessão é enfatizado pela repetição da ideia de que o rei não a recuse. O mesmo fazemos hoje com Maria. Nós acreditamos que ela se aproximará do rei para defender os nossos interesses. Porém, nesse instante, muitos protestantes dirão: não sabemos, não podemos chegar até ele por meio de ninguém. Podemos tratar diretamente com Deus. Sim, podemos e devemos fazer. Porém, duvido que o mesmo protestante que usou esse argumento jamais pediu a um amigo seu para que orasse por ele e com ele. Pedimos aos nossos amigos para que orem conosco e por nós, não porque achamos que é impossível se aproximar diretamente de Deus, mas porque formamos uma família em Cristo e porque é agradável. Nós nos preocupamos com os outros, pedimos sempre a Deus que nos conceda os interesses daqueles que amamos, porque limitar esse cuidado à assistência somente àqueles que estão vivos hoje na terra. São Paulo nos diz que somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Será que essas testemunhas não demonstram o mínimo de preocupação conosco? O Apocalipse nos diz que as preces dos santos elevam-se como incenso perante a Deus. Por quem estariam orando? Em Tobias lemos: quando tu e Sara fazieis oração, era eu, arcanjo Rafael, quem apresentava as vossas súplicas diante da glória do Senhor e as lia. Então aqui nós enfatizamos essa questão da intercessão e enfatizamos principalmente a questão da rainha mãe. Por isso, sendo Jesus o rei, Nossa Senhora se torna rainha mãe. Sendo a rainha mãe, sendo Jesus o rei do céu e da terra, Nossa Senhora, consequentemente, também ela se torna a rainha mãe do céu e da terra. Estando diante do seu filho no céu, pois como nós estudamos semana passada, foi elevada de corpo e alma à glória do céu, está ao lado do seu filho.
ela pode interceder por nós, que somos os seus filhos, que estamos aqui na terra. Então esta é a dimensão e o porquê que nós chamamos Nossa Senhora de Rainha, pois ela é a mãe do rei. Amém? Alguma pergunta em relação ao que foi dito sobre a intercessão mariana? Alguma pergunta sobre a Virgem Maria? Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar, tá certo? Nós estamos celebrando este mês de maio, que é todo dedicado a Nossa Senhora, e aqui nós procuramos conhecer cada vez mais a Virgem Maria. Nós procuramos conhecer a Virgem Maria. Ela, que como canta a música, não és deusa, não é mais que deusa, mas depois de Jesus ninguém foi maior. Nós sabemos muito bem que ela é humana como nós, mas escolhida por Deus para ser a mãe do nosso Deus, ser a mãe do Salvador, e assim ela tem um papel importantíssimo na história da salvação, como aquela que bem soube fazer a vontade de Deus e assim foi elevada à glória dos céus. E ela que também nos ensina a fazer a vontade de Deus. Muito bem, meus irmãos, então quero agradecer a vocês que ficaram comigo até agora. Peço que continuemos rezando pelo fim da pandemia do novo coronavírus, para que isto passe logo. Continuemos em oração, continuemos celebrando o mês de maio em casa, em famílias, acompanhando também pelas nossas redes sociais toda a programação da nossa paróquia. E como tenho dito, mesmo não estando reunidos, mas continuemos unidos em oração, rezando para que isto passe logo e possamos nos reunir para vivermos de maneira mais próxima dos outros a nossa fé. Enquanto isso, nós vamos vivendo a nossa fé em casa, rezando, em família. Pronto, a Mentinha pergunta: Padre, Maria morreu para ir para o céu? Não se tem registro, Mentinha, da morte de Maria. Por isso, desde os primórdios é atestado que Maria foi elevada de corpo e alma. Houve a Assunção, que nós celebramos a Assunção de Maria, foi elevada de corpo e alma pelos anjos para o céu. Não se tem nenhum vestígio de sua morte. Quando no Oriente se celebra não a Assunção de Maria, no Oriente se celebra a dormição de Maria. Maria dormiu e aí foi elevada pelos anjos ao céu. Aqui nós celebramos a Assunção, onde Maria foi elevada de corpo e alma aos céus. Essa questão, como disse, os teólogos desde os primeiros séculos já atestam a Assunção, e também nós, sendo uma pessoa importante, sendo a Rainha Mãe, o corpo não iria se perder, pois nós temos o corpo dos apóstolos, de todos ou de quase todos, que são guardados nas suas catedrais para veneração, e não se tem notícia do corpo de Maria. Mais uma das provas da elevação ao céu, da sua Assunção, que foi elevado do corpo ao céu, pois senão teria pelo menos os restos mortais para a veneração, como nós temos dos apóstolos. Por isso que, claro que depois de muito estudo, de muita averiguação, chegou a esse dogma
que inclusive foi o último até então, 1950, que ele foi proclamado, mais ou menos essa data, foi proclamado o dogma da Assunção de Maria, onde se diz que Maria foi elevada ao céu de corpo e alma. Certo? Então, muito obrigado a todos, Deus os abençoe e até a próxima. A gente vai conversando, conto com vocês nas próximas lives. Deus abençoe e até mais tarde na Santa Missa, 19 horas o ofício, seguido da Santa Missa. E amanhã, domingo, 7h30 da manhã, às 19h30, celebraremos com a graça de Deus a Santa Missa. Deus nos abençoe. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queremos agradecer a Maria Célia, também a Jaqueline, a Dona Liduína, a Vânia, a Mentinha Coelho, Maria das Dores, a Inês da Silva, a Rosiane Costa, Maria Célia, Ivanilda Moraes, a Jaqueline, Luiz Fernando, Nova Rigor, Jarlene, também a Meire Silva, Rai Alves, professora Rita, Maria Mariazinha, Lucide Nascimento, Dedé Brandão, Toninho Freitas, Vânia Souza, Fátima Rios, Núbia Oliveira, Cláudia, a Jaqueline, o Endel Pessoa, Rosa Vasconcelos, a Diane, o seu Raimundo, a Jeane Carvalho, Wellington, Eduardo Ponte, todos que, o Gessa, Tatiana, todos que ficaram conosco até agora. Deus abençoe, uma boa e santa tarde para todos.